Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chalmo Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, nós fazemos o nosso ebó comportamental, nosso ebó semanal, que é o ebó da gratidão. Para quem está chegando agora, ebó são rituais, que são diversas possibilidades de rituais das religiões de matriz africana, que serve para levar energias ruins embora, para trazer boas energias, que pode ser desde um banho de folha, a mil outras possibilidades, mas tem também os ebós comportamentais, pois nós entendemos que é fundamental nós nos corrigirmos, nós mudarmos nosso comportamento quando esse comportamento está nos prejudicando nossa comunidade, a nossa família, né? Então, essas mudanças de comportamento podem ser consideradas um ebó. E a gratidão também nos leva a uma alteração de comportamento, né? Principalmente na sociedade que nós vivemos, onde nós somos levados a valorizar muito mais as coisas ruins que nos acontecem do que as coisas boas. Porque acontece muita coisa ruim? Acontece muita coisa ruim. Mas mesmo nas horas ruins, acontecem coisas boas também. Seja no pior momento da nossa vida, a gente ter pessoas que nos acolham, que nos ouçam, que nos estendam a mão. Às vezes pessoas que a gente nem conhecia, às vezes estranhos. Isso é motivo de gratidão. Nós temos a possibilidade de escolhas, quando muitas pessoas não têm direito de escolher a área que gostaria de trabalhar, ou aquilo que gostaria de comer, sequer ter o direito de comer. No Brasil estamos vivendo muito essa situação, muitas pessoas em situação de fome. Então, por mais difícil que esteja a situação, nós, se observarmos as coisas boas e nos apegarmos a essas boas coisas, os bons valores que nós carregamos, isso nos dá força para continuar caminhando, para continuar lutando, para ver que existem oportunidades e pessoas que valem a pena. Vale a pena viver, vale a pena continuar lutando. E ser brasileiro não é para amadores, né, meus amores? Eu tô rindo de nervoso, estamos aí em pleno segundo turno das eleições. No caso aqui de São Paulo, tanto estadual como nacional. E as escolhas, nós temos direito de escolha sim. E me lembro muito da época, né, minha avó falava que estamos entre a cruz e a caldeirinha, né? As escolhas de São Paulo, para muitos pode parecer simples, mas para alguns parece muito complicada, devido à quantidade de mentiras, das fake news e tudo mais. Mas ainda assim, temos o direito de escolher o nosso governante. Nem todo mundo tem esse direito. É motivo de gratidão, sim, e motivo de estar na luta, sim, defendendo aquilo que a gente acredita, defendendo a vida, certo? Então eu sou muito grata. Eu sou muito grata porque, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, que vem acontecendo no Brasil de 2018 para cá com o atual governo, eu sou muito grata, pois Exu me colocou no caminho muitas e muitas pessoas maravilhosas na luta. Tive a bênção de conhecer pessoas maravilhosas. E Brasil, que está agora praticamente numa guerra ideológica religiosa, que se colocou a religião como moeda e disputa política, conhecer sacerdotes e lideranças religiosas dos diversos segmentos,
sejam evangélicos, sejam muçulmanos, budistas e tantas outras religiões que nós temos no Brasil, e pessoas muito aguerridas, firmes na luta, na defesa da vida, na defesa do direito, na luta por um Estado democrático de direito, na luta por um Estado, por um país laico, por um Estado laico, onde todos, todas e todes têm o direito de professar sua fé como bem entender, ou até mesmo o direito de não crer em nada. Então, eu sou muito grata por encontrar pessoas maravilhosas, pessoas que têm dedicado a sua vida, muitas vezes em detrimento da convivência com a própria família. Estão na rua, na luta, fazendo reuniões, virando voto, mas não só pelo voto, pela luta ideológica mesmo, na defesa da vida. E eu sou muito grata a Exu por ter tantas pessoas, apesar de tantos absurdos que estamos vivendo no Brasil hoje, mas de conhecer e saber que existem pessoas tão maravilhosas, independente da sua religião, da sua profissão de fé, e que defende o Estado laico, defende o meu modo de vida, me defende enquanto mulher preta de terreiro. Eu sou muito grata a isso. Bom, dando continuidade na nossa série que estamos falando sobre caráter, sobre a importância do bom caráter para a construção de uma sociedade de bem viver, para todos, todas e todes, e isto é o papel de cada um de nós. Nós estamos nesse momento político que eu acabei de falar, é importante elegermos bons governantes, mas isso só é possível se cada um de nós também fizermos a nossa parte, a nossa reforma moral, a nossa luta cotidiana no exercício do bom caráter. E eu li esses dias nas redes de um africano, ele até mora aqui no Brasil, eu vou pedir desculpas, pedir agô, porque eu não lembro, eu ainda fui buscar, mas vocês sabem como são as redes, né? Você, se não grava, não salva, você nunca mais encontra, às vezes, aquela mensagem, né, que você encontrou que foi legal e tal, que te tocou. É um educador, e tinha um texto que ele dizia assim, que ele tem trabalhado sobre a cultura africana, a percepção, né, da cultura africana, inclusive muito relacionada aos valores, ao caráter e tudo mais. E aí ele dizia que ele é do Benin, que na cultura dele tem uma frase que os mais velhos ouvem, que dizem, né, que é uma pergunta, na verdade. Quando uma pessoa na comunidade, na sociedade, comete uma falta muito grave, a primeira pergunta que os mais velhos fazem é: mas ele ouve? O que isso quer dizer? O problema não é se a pessoa erra, se a pessoa comete um grave erro, porque todo mundo pode errar. Quanto mais jovem, né, pelo menos a gente entende assim, num fluxo natural, né, quanto mais jovens, mais erros a gente comete, porque menos experiência a gente tem na vida. Mas o problema não é se a pessoa erra, mas se ela ouve. O que quer dizer? Ela ouve os mais velhos, ela ouve os conselhos, ela vai ouvir quando alguém lhe apontar que, olha, você cometeu um erro, você fez tal coisa, mas não foi legal. Se a pessoa não ouve, que isso é algo muito comum hoje, né? Eu sou de 71, eu tenho ainda uma educação onde dificilmente na minha geração, a gente discutia com os mais velhos. Não queria dizer que a gente não discordava, mas principalmente, eu vou falar da minha cultura, né? Principalmente da convivência da cultura preta, desse respeito ao mais velho, de ouvir o mais velho, de não bater boca, de não discutir. É muito comum
a gente quando é jovem, a gente acha que a gente está sempre certo, que o mais velho é sempre um saco, está sempre errado, que não entende, a gente se sente injustiçado. Só que ainda assim a gente ouvia, tanto que vocês podem assistir todos os meus programas, sempre eu lembro de uma frase da minha avó ou da minha mãe quando era mais nova, ou frase até que minha mãe dizia, que a avó dela dizia. E tudo isso virou lição de vida. Ou seja, eu soube ouvir. E com o tempo a gente vai agregando tudo isso que a gente ouviu dos mais velhos, a educação, que é essa cultura que é transmitida pelo mais velho, e a gente vai se mudando, se melhorando a cada dia. E aí, o que eu entendi do que este rapaz estava colocando ali, trazendo da cultura? Porque se o mais velho, se o mais novo não ouve, aí nem vale a pena investir. Aí a comunidade ignora. Se é aquele que está sempre certo, que bate boca com todo mundo, que discute. Né? Tô falando mais novo, mas qualquer pessoa. Se nós não estivermos dispostos a ouvir e refletir sobre aquilo que a gente ouve, porque eu posso acreditar que eu estou certa, eu posso colocar aqui um ponto de vista, eu posso ter um comportamento com vocês aqui, que eu estou acreditando que eu estou certa. Mas vocês podem falar, pô, Adriana, eu não gostei daquilo que você falou, ou como você colocou tal coisa. É muito importante eu ouvir, ou ler, né? O feedback, ler aquilo que o outro está me retornando a partir do meu comportamento, de como eu lido com as pessoas, de como eu me dirijo, como eu cuido às vezes até de mim mesma. Porque às vezes uma pessoa pode olhar e falar, pô, Adriana, você não está cuidando bem da sua saúde, eu vou parar para prestar atenção e falar, poxa, acho que eu não estou bebendo água suficiente, preciso beber mais água, ou, nossa, eu preciso ter mais hora de descanso. E nisso eu vou mudar meu comportamento para melhor. E essa série toda eu tô falando que o bom caráter, que é fundamental, que é um valor fundamental. Não há uma boa sociedade sem bom caráter. Nós estamos vendo aí as pessoas que têm o mínimo do bom caráter andam aterrorizadas com a quantidade de mentiras deslavadas, as pessoas têm mentido, o próprio atual presidente mente assim, as pessoas não fazem nem esforço para mentir sobre coisas sérias, sobre coisas que dependem a vida das pessoas, de toda uma nação, e estão aí, e as pessoas estão aí na base, replicando um monte de absurdo, sendo que temos aí nas redes também, né? A gente pode, cada informação que a gente recebe, a gente ir lá e fazer uma pesquisa. Não importa de onde vem. Você pode olhar de mais 3 ou 4 lugares, checar se aquela informação é verídica ou não. Porque é responsabilidade, porque é do bom caráter, antes da gente... Primeiro, a gente evitar julgar, né? O pré-julgamento. É do bom caráter, do exercício do bom caráter, nós evitarmos o pré-julgamento. Ou seja, antes da gente se inflamar com qualquer informação, a gente ter certeza da informação que a gente está recebendo. Até porque nós estamos numa sociedade que dentro está aí dados os valores dessa sociedade de muita mentira, muita enganação. No contraponto das culturas tradicionais, que o compromisso com a verdade, eu falei muito aqui sobre o ofó, a magia da fala, o compromisso com a minha palavra. Não quer dizer que tudo que eu digo para vocês aqui, que eu estou 100% correta, mas eu tenho o compromisso, eu tenho 100% do compromisso de transmitir para vocês a minha melhor palavra. De não mentir. E isso está prescrito nos valores da cultura de matriz africana. Nos valores da matriz africana, das culturas tradicionais, o compromisso com a palavra, de não mentir.
Ora, mas eu estou numa sociedade permeada por mentiras. Então faz parte do exercício do bom caráter eu me preocupar de antes de eu me inflamar, eu ter certeza da informação que eu estou recebendo. É responsabilidade de cada um de nós. O compromisso na construção de uma sociedade de bem viver é um compromisso individual, pois uma sociedade ela é composta por diversas pessoas, diversos indivíduos. Nós precisamos sair desse falso conforto de achar que eu fiz minha parte e não, eu fiz minha parte. Quanto que eu fiz a minha parte? Qual o tamanho do meu compromisso para a melhora da sociedade como um todo? Pois faz parte dos valores do exercício da cultura, do exercício do bom caráter, né? Faz parte do exercício do bom caráter, que é quase um culto, cultuar o bom caráter, eu me preocupar com a minha comunidade. Eu não posso, na hora que eu vou estacionar o carro, me preocupar só comigo. Da mesma forma que se você vai entrar, você está numa avenida, você vai entrar à direita, você tem que olhar no retrovisor, você precisa dar seta, você precisa avisar todos os outros motoristas em volta que você vai entrar à direita. Isto é compromisso com a minha comunidade ali. Ou seja, o comportamento de um indivíduo impacta no todo, porque se você entra sem olhar, simplesmente, precisa entrar à direita, você simplesmente direciona o carro à direita, você vai provocar acidente. Então, o comportamento de um impacta no todo. E é isso que nós precisamos parar para nos atentar e nos corresponsabilizar. E cada um, dentro da sua vocação, dentro da sua capacidade, da sua condição. E aí, voltando desse saber, tradicional que eu recebi aí nas redes sociais, falando sobre a pessoa sabe ouvir, nós sabemos ouvir, nós estamos abertos para quando alguém nos sinaliza algo que nós erramos. Lembrando que também estamos na cultura do cancelamento, né? A pessoa não pode fazer nenhum e todo mundo quer apedrejar. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Não estou falando de um julgamento, de linchamento público e a pessoa parar para ouvir. Não é disso. Mas todo mundo tem minimamente uma rede de proteção. Seja o mais velho, seja família sanguínea, uma liderança, seja religiosa, ou seja aquele professor na escola. Então, por isso a responsabilidade dos lugares que a gente ocupa. Seja um professor, seja um médico, seja uma diarista, seja um assessorista. Cada um tem importância no seu lugar que ocupa. E se nós, por um lado mais velho, né, eu coloco esse lugar de liderança como lugar desse mais velho, nós nos preocuparmos com a palavra, para a gente não sair, que é um exercício. Eu mesmo sou uma pessoa muito brava. Meus filhos de santo sabem, meu filho, minha família sabe, mas é um esforço para... Quando a gente direciona a palavra para uma pessoa, mesmo que às vezes a gente precisa ser dura com a pessoa, que não seja para destruir, mas para construir, para elevar aquela pessoa. Mesmo quando a gente aponta coisas que dói, feridas, porque feridas às vezes precisam ser curadas, e dói para ser limpa e curada essas feridas. Mesmo que a gente precisa ajudar essa pessoa nessa cura, a gente tem que ter certeza. Mas o outro também precisa, que é esse, ele sabe ouvir, o outro precisa estar aberto para ser curado, para se melhorar, para si, muitas vezes.
Então, a importância de você saber ouvir, nós sabemos ouvir, o quanto estamos abertos para ouvir, ou a gente já chega em toda e qualquer conversa já com o nosso todo pré-julgamento, às vezes a gente quer adivinhar o que o outro está pensando, e aí já vira vários outros problemas, e aí ninguém ouve ninguém, e ninguém cresce, e não há como se ter um bom caráter se a gente não aprender a ouvir. Bom, espero que vocês tenham gostado da provocação de hoje. Vamos todos nós, né, dentro do ebó semanal, além da gratidão, vamos propor aqui será que nós sabemos ouvir? De fazer esse exercício. E aproveito também para falar no sábado agora, dia 22, vários coletivos interreligiosos os religiosos pela democracia estão organizando uma caminhada para quem está em São Paulo, uma caminhada interreligiosa de religiosos em apoio a Haddad e Lula, com a concentração às 9 horas da manhã na POSP, ali na Praça da República. Então, quem estiver disposto aí nesse compromisso para uma sociedade melhor para todos, todas e todes, nesse compromisso de religiosos, de lideranças religiosas, e não apenas sacerdotes, mas todas as pessoas, movimentos populares que estejam lá com a gente, porque hoje também ser de matriz africana, estar na rua, defendendo o nosso modo de vida, a nossa existência, a nossa fé, é um movimento de luta e de resistência. Eu espero que quem puder, quem tiver disposto de vir conosco, não será apenas uma caminhada da matriz africana, é interreligiosa, tem evangélicos, progressistas, temos muçulmanos, temos leigos, temos católicos, temos ateus também conosco e conto com vocês. Dia 22, às 9 horas, a concentração ali na POSP, tá certo? Um beijo grande e até semana que vem.